sentando, glória a Deus. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Amém? Cheguei e fui surpreendida com a decoração tão linda, do meu aniversário. Algumas pessoas sabem um pouco de um testemunho que eu tenho, Eu era uma pessoa que eu não gostava de aniversário. Não gostava de festa de aniversário. E aí, Deus é um Deus que enviou o seu Filho Jesus para nos libertar de tudo aquilo que a gente precisa ser liberto. E eu precisava ser liberta desse tipo de coisa. E aí eu fui alcançada, eu fui liberta. E agora me aguente, porque eu quero festa, eu quero bolo. Porque quem é liberto anda na liberdade que foi conquistada por Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito obrigada, igreja, por todo o cuidado, por todo o amor, por todo o carinho. E no final a gente canta parabéns e a gente tira foto ali, porque eu também não gostava de foto, mas também tiro foto também. Só para dar na cara do cão, de um lado e do outro. Aleluia, glória a Deus. Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1. Estava meditando sobre essas verdades. Porque algumas coisas que nós passamos, às vezes a gente acha que só a gente está passando. Que ninguém nunca passou por esse tipo de coisa. Que ninguém nunca lidou com esse tipo de situação. E às vezes a gente se acha o sozinho na história. Parece que está todo mundo, e agora com as redes sociais, as pessoas elas postam tudo tão colorido, Tudo tão bonito, tudo tão glamouroso, que você olha assim e você diz, meu Deus, parece que só tem eu no planeta Terra que estou passando o que estou passando. Porque está todo mundo tão bem, quando a gente olha lá nas redes sociais. Não é assim? E aí quando a gente vai para a palavra, a gente começa a perceber que algumas pessoas, elas passaram por algumas situações, que eu e você, talvez passemos ou venhamos a passar, ou estamos passando. Mas o que eu acho interessante na palavra de Deus é que a palavra não só nos mostra de algumas pessoas que passaram por algumas situações, mas ela mostra também como elas lidaram com elas. Porque a gente perceber que essas pessoas passaram por algumas coisas, mas não entender como foi que elas lidaram com ela, não vai ser muito exemplo para nós. Vai ser só mais uma pessoa que sofreu o que a gente sofreu, que passou o que a gente passou. Mas aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, está escrito assim, Paulo falando, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Muitas riquezas a gente pode encontrar nesses versículos, eu vou dar continuidade. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que o conforto, ele chega para aquele que está em tribulação. E aquela pessoa, ela recebe conforto, ela recebe consolo, quando também está passando por uma angústia. Mas quando você é alcançado por esse conforto, quando você é alcançado por esse consolo, você pode ajudar outro. Está escrito assim, olha, é Ele que nos conforta para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Então, o conforto e o consolo que um dia chegou para a minha vida e chegou para a sua, você pode ser a ponte para aquele consolo e aquele conforto chegar para outra pessoa também. Você pode dizer, olha, um dia Deus me alcançou. Um dia Deus ele veio com consolo para a minha vida. E Ele está pronto para vir como consolo para a sua também. Através da minha vida. A gente vai ver que aconteceu isso com Paulo, Tito, chegando para ele como consolo. Mas vamos continuar. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Paulo estava dizendo, olha, é certo que vem um sofrimento. Os sofrimentos de Cristo, eles chegam para nós, eles se manifestam numa grande medida, eles vêm com as nossas vidas. Mas também existe uma consolação que ela é transbordante por meio de Cristo. E a gente começa a perceber que Paulo,
ele passava por tribulações, passava por situações difíceis, passava por sofrimento, mas ele tinha isso com muita verdade para com a vida dele. Ele entendia que existia um consolo por meio de Cristo, disponível para a vida dele, para ele lidar com aquilo ali. Aleluia. E ele continua, mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz. Suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Versículo 8. É aqui que eu quero me deter na pregação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo ele disse, olha, a pressão ela veio com tanta força, a tribulação ela veio com tanta intensidade da Ásia para conosco, que foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos. E quando eu li isso, né, e meditando sobre essas verdades, eu olhando, eu pensei, ainda bem que só não aconteceu comigo. Porque Paulo, cumprindo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, andando na palavra, chegaram tribulações para a vida dele. Então, quando algumas coisas elas chegarem para a sua vida, fica tranquilo, chegou para a vida de Paulo, chegou para a minha vida e chegou para a vida do seu irmão que está aí ao seu lado. Amém? E diz assim, foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós. Contudo, porém, todavia, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita mortos. Paulo ele entendia, olha, veio a tribulação, ela veio com força, a gente ficou desesperado em uma certa situação, mas a gente não ficou nesse desespero, a gente não ficou nessa falta de força, ou a gente não ficou nessa tribulação, porque a gente entendia que nós temos um Deus que nós podemos confiar, que é o Deus que ressuscita mortos. Paulo estava dizendo, se for para a gente morrer, eu sei que tem poder disponível. Se for necessário, até para a gente ressuscitar. Mas vamos continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. E aí, continua, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, como as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Paulo aqui mostrando a importância das orações de um para com os outros, de um ajudar o outro em oração. Mas o irmão Rick Renner, né, que ele estuda o grego para poder eu só copiar e colar dele, que eu não sou besta. Se ele estuda, já passa tudo prontinho para a gente. Não precisa a gente estudar grego. A gente só pega os estudos do irmão Rick Renner, né? E ele disse que essa palavra tribulação, ele foi pegar nos estudos, né, a palavra tribulação que nós lemos aqui, que Paulo disse, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação. Essa palavra tribulação é a palavra grega tilipsis, especialmente importante, porque pinta uma imagem clara do tipo de aflição que Paulo suportou. Porque na literatura grega antiga, essa palavra tilipsis, eu não sei nem se é assim que pronuncia, se você é bom do grego, depois você diga, Luciana, não é assim não. Eu fui até para o Google, né, como é que pronuncia essa palavra, mas eu não consegui muita coisa então. Então vamos desse jeito mesmo. A palavra tilipsis era usada para transmitir a ideia de uma situação de alta pressão. Ela retrata alguém em um lugar apertado, sob um fardo pesado e em grande aperto. O que Paulo estava dizendo é que tinha chegado para eles uma situação de alta pressão, que tinha colocado eles numa situação de aperto, de fardo pesado e de grande aperto.
E aí ele também estava dizendo, basicamente, o seguinte: estivemos debaixo de uma quantidade de estresse e pressão incrivelmente fortes. Estivemos debaixo de um peso pesado e aprisionados em circunstâncias de muito aperto. Nossas mentes estavam sendo espremidas e parecia que a vida estava sendo sugada de nós. Paulo, ele dizendo que essa tribulação era como que as mentes deles estavam sendo espremidas e parecia que a vida estava sendo sugada de vós, sugada deles. E amados, quem nunca passou por uma situação dessa? Que parece que as forças elas estão sendo sugadas. Seu coração está batendo, seus órgãos estão funcionando, seus membros estão ativos, mas você se vê numa condição como que as forças estivessem sendo sugadas. Alguém aqui já passou por isso ou sou eu? Porque senão eu vou tocar nas suas vestes. Como as forças sendo sugadas, sua mente sendo espremida. Aleluia. E amados, Paulo não estava falando de um sofrimento físico, não. Paulo estava falando de um sofrimento, de um conflito interno. De uma pressão mesmo. Que estava chegando diante daquela tribulação que veio para eles. E aí Paulo ele continua descrevendo essa situação que estava afligindo ele, que afligiram eles, né? E ele usa a expressão acima das nossas forças. E aí a gente também pega do irmão Rick Renner, essa palavra acima, no grego significa upper, que quer dizer algo excessivo. É como que Paulo estivesse dizendo assim: isso aqui que veio sobre mim, sobre nós, é além do que eu possa suportar. É além de mim. Aleluia. E aí no versículo 8, Paulo, ele disse o seguinte, que nós lemos: a ponto de desesperarmos até da própria vida. Aí vamos novamente para o grego. Essa palavra desesperamos, no grego é exaporeomai. É isso mesmo. Você repita comigo. Exaporeomai. Só para decorar. Diga assim: exaporeomai. Pronto. Ou seja, desesperados. Essa palavra grega da palavra desesperados. Que significava uma situação sem saída. E teve um dia que eu ministrei aqui sobre o beco sem saída. Quem lembra? Quem estava aqui? Vai lá para Êxodo capítulo 14, versículo 1 ao 4. Êxodo capítulo 14. Aleluia. Então você não está sozinho nesse barco, não. Aleluia. Teve alguém que já esteve nesse lugar, mas não ficou nesse lugar. A palavra de Deus vai te alcançar nessa noite para te mostrar que você pode estar nesse lugar, mas esse não é o seu lugar. O fato de você estar nesse lugar não significa que é o seu lugar. O fato de nós passarmos por algumas coisas, amados, não significa que a gente vai permanecer nelas. Porque a nossa confiança está em Deus. Êxodo capítulo 14, versículo 1 ao 4. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Quando a gente vai estudar sobre esse acampamento, onde eles ficaram acampados, nesse acampamento lá em Pi-Airote, de um lado está Baal-Zefon,
Sabe o que era Baal-Zefon? A terra dos canibais. Aí do outro lado, as montanhas de Migdol. E essas montanhas, elas eram intransponíveis, não tinha como se passar para o outro lado de lá não. Aí atrás, tinha o que atrás? O exército de Faraó. E de frente, o Mar Vermelho. Ou seja, Paulo ele disse, que nós lemos, que eles se depararam numa situação de desespero, numa situação sem saída, e a gente percebe isso também com o povo de Israel. Eles ficaram num acampamento que naturalmente, diga assim comigo, naturalmente não tinha saída, não tinha como sair daquela situação. Mas eu louvo a Deus, porque Ele é especialista, aleluia, de mostrar uma saída. E se não tiver saída, Ele monta uma. E se for necessário Ele criar uma saída, Ele vai criar. Uma coisa é certa, você só não vai ficar sem saída. Aleluia. E essa expressão beco sem saída é uma expressão usada quando uma pessoa ela se vê numa situação em que não consegue enxergar uma solução. É aquela coisa que as pessoas dizem assim, eu estou no fundo do poço. Não é assim? Você já ouviu isso? Eu estou no fundo do poço. Esse beco sem saída não tem solução. Eu não vejo solução. Não tem nenhuma luz. Eu não consigo ver luz nenhuma. Eu não consigo ver clareza nenhuma de como sair disso aí. É quando uma pessoa ela está se sentindo emparedada, encurralado, sem ver uma saída. É uma situação aparentemente impossível de solucionar. Eu quero te dizer que você está aqui, que está nos assistindo, que está aqui, você está ouvindo uma palavra que vai alcançar o teu coração todas as vezes que você se deparar de uma impossibilidade. Todas as vezes que você se vê numa situação sem saída, você vai lembrar, peraí, o povo de Israel, eles estavam uma certa vez sem saída. Eles estavam sem saber para onde ir, não tinha saída. E o Senhor foi lá, deu a instrução, Moisés ele lança aquele cajado, o mar se abre e eles passaram a pés enxutos. E quem estava contra eles foram eliminados, vamos dizer assim. Porque a obra que Deus faz é completa. Ele não só abre o caminho, ele abre o caminho e ele queima as pontes, vamos dizer assim. Aquilo que poderia atrapalhar a tua caminhada. Aleluia. Ele não só abre caminhos. Ele não só vai dar uma saída, mas Ele também vai resolver os pepinos que no meio dessa caminhada ficaram. Você sabe do que o Senhor está falando com você. Aleluia. Mas aí a gente volta para Paulo e a gente começa a entender como era que Paulo ele lidava com essas coisas. Como é que Paulo ele lidou com essa tribulação, com esse desespero, que foram muitas. Olha isso, Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Agora presta atenção. Antes de Paulo falar de tudo aquilo que ele passou, ele tinha convicção do Deus a quem ele servia. Ele disse, olha, Deus, ele é aquele que não poupou seu filho. Deus, ele é aquele que me justifica. Deus é aquele que as acusações contra nós, Ele vem com a intervenção. Você está entendendo? Então, antes de ele começar a falar das coisas que ele passou, ele mostra a convicção que ele tinha. E aí, amados, vem a primeira lição que a gente aprende com Paulo.
Uma das formas de nós aprendermos a lidar com as situações difíceis, aquelas que chegam pressionando a tua mente, é saber o Deus a quem você serve. É conhecer o Deus a quem você serve. A saber quem é aquele que você chama de Senhor. A saber tudo aquilo que Ele fez para que você hoje venha andar em vida e vida em abundante. Consciência de quem é Deus. Consciência de quem é teu Pai. Amém? Aí ele começa a falar. Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, que coisas? Angústia, perseguição, tribulação, fome, nudez, perigo, espada. Paulo disse, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Ele sabia quem ele era. Ele disse, eu não sou um derrotado. Eu sou mais que vencedor. Eu não sou um fracassado. Eu sou mais que vencedor. Veio a tribulação, veio a perseguição, veio a angústia, veio a fome, veio a nudez, veio o perigo, veio a espada, e daí? Essas coisas que chegaram para mim não me definem. Ei, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. O que chegou para você não te define. Você não é o que você está passando. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você não é um fracassado. Você não é um falido. Porque sua empresa não deu certo. Porque o seu extrato bancário não está do jeito que você gostaria. Porque o relatório médico não está do jeito que você gostaria. O que te define não é um relatório médico. O que te define é a palavra. Lucerna, mas o laudo médico é doença, mas o laudo dos céus é curado. Aleluia. Aleluia. E Paulo, ele disse, olha, somos mais que vencedores. Mais do que vencedores, só é vencedor, amados, quem passou por alguma coisa. E Paulo, ele olhava para a angústia e dizia, venci. Ele olhava para a fome e dizia, venci. Ele olhava para a tribulação e ele dizia, venci. Ele olhava para a perseguição, o que mais? Para a nudez, para a espada, não ter a vestimenta, ele dizia, eu venci. Deus é comigo aqui, Deus é comigo aqui, Deus é comigo aqui, Deus é comigo aqui. Também vai ser nessa situação. Porque sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Por meio de quê? Por meio daquele que nos amou. Aleluia. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo estava dizendo, eu não quero saber. Uma coisa é certa, eu vou continuar amando o meu Deus. Eu não quero saber se o que veio para a minha vida foi anjo. Anjo é coisa boa, né? Se foi principado, se foi coisas do presente, se foi coisas do porvir, se foi poder. Eu não quero saber o que veio para com a minha vida. O que eu quero saber é que existe um Deus a quem eu sirvo, que eu amo, e eu vou continuar nesse lugar. Essa é a diferença, amados, que faz uma pessoa lidar com as adversidades. É entender o Deus a quem ela serve, mas também entender que você o ama, que você tem Ele como seu Deus, que Ele é aquele que te sustenta, que te levanta e que está com você. Aleluia. 2 Coríntios 4, 8, 9, Paulo, ele diz também, olha a consciência que Paulo tinha. Em tudo somos atribulados. Amados, o que é tudo? Beto diz que tudo é tudo. Né? Tudo é tudo. Paulo disse, em tudo somos atribulados. O que é tudo? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Deixa eu te dizer algo. Um evangelho que diz que coisas não irão chegar, pressões não irão chegar para a sua vida, não é o evangelho que a gente vê na Bíblia.
O evangelho que a gente vê na Bíblia é que aquilo que vem contra as nossas vidas não é maior do que o Deus a quem nós servimos. Paulo disse, olha, em tudo eu sou atribulado. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, porque eu não vou ficar na angústia. Aleluia. Perplexo, não tem problema nenhum. Então vai chegar situações que você vai ficar perplexo, mas não vai ficar desanimado. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Aleluia. 2 Coríntios 11, 24, 28. Vamos para Paulo de novo. Aleluia. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Aí a gente não está levando açoite, uma cinturãozada, né? A gente não está levando uns açoites de forma literal, mas muitas vezes as situações elas estão te batendo de um lado e do outro. E você sendo levado por ela. Então ela te joga para um lado, te joga para o outro. Paulo diz, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos da cidade, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. A gente não passa um texto que Paulo passou. E a gente já está assim, desfalecendo assim. Ai, meu Deus do céu. Não é não, minha gente? É. Agora eu te pergunto, Paulo era diferente de mim e você de quê? De que Paulo era diferente de mim e de você? Me diga. Paulo era filho de Deus, amados, igual a eu e você. Paulo tinha o Espírito de Deus igual a mim, igual a você. Paulo tinha o poder que ressuscita dentre os mortos, eu também e você tem. Paulo tinha a graça que assistia a vida dele, tinha. Qual a diferença nossa para Paulo? Espiritualmente falando, no lugar, espiritualmente falando, nenhuma. Sabe qual era a diferença? É porque ele entendia, ele sabia quem ele era. E ele sabia quem o assistia. E eu fiquei meditando sobre essas coisas que Paulo passou. Eu digo, meu Deus do céu, tem hora que eu fui frouxa, viu? Tem hora que eu vou dizer uma coisa. Porque se Paulo... amados, presta atenção. Você já imaginou como era que ficava as emoções... Eu fiquei pensando, será que Paulo tinha crise de ansiedade? Será que Paulo vinha o pânico, o medo, o coração dele acelerava, dava dor de barriga? Eu fico pensando sobre essas coisas, fiquei pensando. Inquietação, vontade de sair correndo. Não querer falar com ninguém. Será que Paulo passava por essas coisas? Passava. Porque ele era de carne e osso, igual a mim e a você. Porque a mente dele, ele tinha mente igual a mim e a você. O espírito dele era recriado, o meu também. Mas a alma dele, ele mesmo dizia o que era que ele precisava fazer com a alma dele. E instruir a igreja. O que era necessário fazer com a alma para poder conseguir lidar com as situações. Além das coisas, aí ele continua, além das coisas exteriores, algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Eu fico pensando, eu digo, ele passava por essas coisas tudinho, e ainda o cuidado e o zelo pelas igrejas. Fosse outro dizia, homem, sabe de uma coisa? Foi nada. Está me doando desse jeito, passando por essas coisas tudinho. Mas ainda assim, ele tinha um zelo e um cuidado pela igreja. Porque ele entendia para o qual ele tinha sido chamado. Aí deixa eu te dizer mais, eu fui dar uma estudada, estou já terminando, você deve estar dizendo, meu Deus do céu, coitadinho de Paulo, né? O sofrimento infeliz, né? Mas a graça de Deus assistia tanto a vida de Paulo, de tal forma, que quanto mais pressão ele passava, mais gás ele tinha para fazer a vontade de Deus. Aleluia.
Olha o que aconteceu com Paulo. Perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarsos, apedrejado em Listra, açoitado em Filipe, perseguido em Tessalônica e Bereia, chamado de tagarela em Atenas, de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, foi naufrágio em Roma, picado por uma cobra em Malta, preso em Roma novamente. E Paulo, ainda assim, no centro da vontade de Deus, mesmo diante de dias difíceis. Eu não sei você, amados, mas me inspira. Me inspira. Me inspira. E a gente começa a querer entender como era que ele conseguia lidar com essas coisas. Paulo ainda falando em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, 18, ele disse assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Olha a consciência, amados, que Paulo tinha. Ele olhava por tudo isso que eu já mostrei aqui para vocês e ele dizia: isso aí, isso é leve e momentâneo. Eu não vou atentar meus olhos para essas coisas. Porque essas coisas, elas são passageiras, mas eu vou colocar os meus olhos naquilo que é eterno. Por que é que a gente fraqueja? Por que é que a gente desfalece? Porque os nossos olhos estão no natural. Os nossos olhos estão voltados para aquilo que nós estamos passando. Porque se os nossos olhos, amados, estiverem naquilo que é eterno, entendendo que o que estamos passando é passageiro, vamos usufruir da graça que já nos pertence, mas muitas vezes não estamos usufruindo dela. Aleluia. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós. Agora, amados, presta atenção. Isso tudo que Paulo passou era leve? Pensa comigo. Leve, amados, é o que a gente está passando. Leve é o que eu estou passando, o que você está passando. Isso é leve. Mas o que Paulo estava passando é leve? Era leve? Era não. Mas ele via como leve. Ele via como leve, detalhe, leve e momentâneo. Aleluia. Se você pegar o que você está passando e querer colocar aquilo ali como algo que é eterno, eu vou te dizer, você vai para a glória segurando isso. Mas se você entender, isso é momentâneo. Isso tem prazo de validade. Aleluia. Acima, produz para nós eterno peso de glória. Acima de toda comparação. Aí ele fala: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amados, como a gente precisa trabalhar essas verdades na nossa vida. Como nós precisamos trabalhar essas verdades nas nossas vidas. Eu vou repetir. Como a gente precisa trabalhar essas verdades na nossa vida. Atentar não para aquilo que nós estamos vendo, mas atentar para aquilo que nós não estamos vendo. Porque o que eu e você está vendo é temporal. Ou seja, é passageiro. Aí gastamos todas as nossas energias com algo que vai passar. Aleluia. Gastamos todas as nossas energias em algo que vai passar. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: vai passar. Aleluia. 2 Coríntios 12, 9. Paulo, ele continua dizendo, ele diz assim: então ele me disse, o Senhor falando para Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A minha graça te basta. Ou seja, a tua graça, Senhor, é mais do que suficiente para eu lidar com tudo aquilo que eu posso estar passando. Filipenses 4, 10, 13 diz assim:
Gostaria de chamar o grupo de louvor. Aleluia. Como é que Paulo ele lidava, né, com essas tribulações, com essas situações que chegavam para a vida dele, entendendo a graça que o assistia. Aleluia. Entendendo o Deus a quem ele se via, que nele ele era mais do que vencedor. E a gente vê também aqui em Filipenses 4, 10, 13, diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda, tudo é tudo e toda é toda. Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se uma pessoa ela aprende algo, é porque ela não nasceu sabendo. Se Paulo disse eu aprendi, é porque houve um processo de aprendizagem. Ninguém nasce sabendo matemática, ninguém nasce sabendo física, ninguém nasce sabendo português, passa por uma aprendizagem para lidar com aquilo ali. Ele havia nascido de novo, ele sabia que a alegria do Senhor estava nele, assim como a paz, mas ele desenvolveu uma aprendizagem, a ponto que ele disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Só quem coloca os olhos naquilo que é eterno e não atenta para o que está passando, é que consegue viver essas verdades. Agora, é uma aprendizagem. Não é do dia para a noite. Você vai aprendendo, e eu também preciso ir aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação. Ele disse: tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, porque tudo posso naquele que me fortalece, porque tudo é tudo. Perceba a consciência? Espera aí. Eu vou aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu passei por situações de humilhação e de honra, de circunstâncias, de fartura, de fome, de abundância, de escassez. Mas não tem problema, porque para mim, tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele sabia, tem um que me fortalece, independente daquilo que eu possa estar passando. Aleluia. E amados, eu quero te dizer nessa noite, que essa realidade que Paulo vivia, ela está disponível para a sua vida e para a minha vida. Está disponível, está disponível, está disponível. Servimos a um Deus, amados, que está pronto para nos socorrer, para nos auxiliar, para nos ajudar a lidarmos com os desafios, com os dias difíceis. Mas qual é a realidade que nós temos dessa nova criação que nós somos? Qual é a realidade? Às vezes a gente tem tanta consciência de umas verdades, mas aí não está tendo consciência de outras. E muitas vezes estamos perecendo nesse lugar, por não pegarmos essas verdades como verdades para as nossas vidas. Essas verdades, elas são verdades para as nossas vidas. Existe uma vida para ser vivida aqui na terra, que vai além daquilo que você está passando. Existe uma vida para ser vivida aqui nessa terra, eu vou repetir, que vai além daquilo que você está passando. Todas as vezes que a partir de hoje você se deparar com a situação que você está passando ou venha a passar, olha para aquilo ali e diz: rapaz, isso aqui é temporal.
Isso aqui é temporal. Por que é que eu vou estar me desgastando tanto em algo que é temporal? Eu vou voltar os meus olhos para aquele que é eterno. Porque é segurança para a minha vida. Aleluia. Olhar para dentro de nós e perceber que em nós, tudo que nós precisamos já está lá. Por que é que ficamos muitas vezes desfalecendo, como a Bíblia diz, lá em Hebreus, desfalecendo nas almas? Porque os nossos olhos não estão fitos no Senhor. A gente olha para tudo e para todos, menos para o Senhor. Chamamos Ele de Senhor, mas os nossos olhos não estão fitos nele. Porque olhos fitos no Senhor, não vai ter desfalecimento nas almas. E isso é um exercício, amados. Todos nós precisamos desse exercício. Porque como nós cantamos aqui, somos cercados por todos os lados, de várias formas. Como aconteceu lá com o povo de Israel, cercado por todos os lados. E se a gente não colocar a nossa confiança no Senhor, a gente vai ser engolido por elas. Se torna tão grande, se torna tão grande, se torna tão grande, que aí essas coisas elas começam a engolir a gente. E a gente tem fé em Deus, acreditamos fé, que eu digo, sabemos quem é Deus, mas não estamos andando na confiança dele. No sentido de que está disponível. Existe uma mão poderosa que está ao meu e ao seu favor, que a gente pode se segurar nela. Quando tudo parece sem condição de ser mudada. Aleluia. Aleluia. Para você pensar mesmo. Aleluia. Às vezes a gente já passou por situações na nossa vida. Engolimos elefante. E estamos nos engasgando com um mosquito. Passamos já por tantas coisas e estamos ficando engasgados com um mosquito. Sabe como é que se resolve com mosquito? Assim para mim, assim ó. Dá uma pedalada assim ó. Um peteleco. E a gente se engasga. Engolimos tantas coisas. Digerimos tantas coisas. E ficamos engasgados com um mosquito. E aí a proposta do nosso Deus é estarmos com os nossos olhos voltados para aquele que é eterno. Aleluia. Aleluia. O próprio Jesus, ele disse que estava disponível para a gente ir a Ele quando estivéssemos cansados e sobrecarregados. Ele mesmo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem alívio disponível para as nossas vidas. Aleluia. Você pode ficar de pé. Faz um exercício. Começa a trazer à tua memória quem você é em Cristo. Começa a trazer à tua memória o sacrifício que Jesus ele fez. Porque fez. Para você conseguir lidar melhor com essas coisas. Trabalha a tua confiança nele. E eu quero te dizer, tem saída. Tem saída. Tem saída. Tem saída. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Tira um pouquinho de tempo
Para você fazer sua oração mesmo. Nós podemos tudo, Senhor, em Ti que nos fortalece. Nós temos a Tua graça que nos assiste. A Tua graça nos assiste. A Tua graça nos envolve. O Teu amor inunda o nosso coração. O perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Seja inundado pelo amor de Deus. Inundado pelo amor de Deus. Amor que transborda. Que faz você oferecer a outra face. Que faz você caminhar outras milhas. O Teu amor, Senhor, nos assiste. Assim como Paulo, ele disse: tudo posso, tudo posso, tudo posso naquele que me fortalece. Entendimento de quem fortalecia ele era uma realidade. És a nossa força, Senhor. Só alguns minutos, fecha teus olhos. Fica conectado com o Senhor, deixa Ele ministrar o teu coração. Não vai ser na sua força. Não vai ser na sua força. Não vai ser nas suas estratégias. Eu vejo uma pessoa sentada numa mesa com vários papéis. Fazendo várias contas com a calculadora. Eu vejo pelo Espírito você falando com o Senhor. E pedindo a Ele estratégia. Estratégia, estratégia. Estratégia, estratégia. A sua mesa é de vidro. E você sentado pedindo estratégia. Fazendo contas e pedindo estratégia. Era barache querebere cambras, braço coroboro combros, erebere canjarabras. Todos dormindo e você fazendo conta. Xerebere canjarabras, era barabarabara cambras. Pedindo estratégias, estratégias, estratégias. Breche querebere cambras, soroboro combros. Erebere cambras. Você vai ter clareza dessas estratégias quando você entrar no descanso. Diz o Senhor. Quando você entrar no meu descanso, diz o Senhor.
você vai encontrar as estratégias que já estão aí dentro de você, mas você não está enxergando. Porque o descanso no Senhor vai ser como uma iluminação, como um grande... Como é o nome daquele negócio assim, que acende a luz assim? Holofote. Quando você entrar no descanso, vai ser como um grande holofote, só que dentro de você. O descanso, ele vai ser esse holofote. E você vai conseguir ter clareza nessas estratégias dadas por Ele. Isso não é somente para questões de negócios e financeiras, não. Permanece de olhos fechados. Tem pessoas que precisam de estratégias para lidar com filhos, com o esposo, com a esposa. E você fica procurando no Google. Eu vejo você procurando no Google o que falar, como lidar. Pesquisando assim, sabe? No Google. E você lá pesquisando. E a direção do Senhor é a mesma. No descanso. No descanso. No descanso. Lucerna, mas não tem como descansar diante da situação. A gente aprendeu hoje com Paulo que é possível. No descanso. Você vai encontrar as estratégias. O passo a passo de como fazer. Com o seu cônjuge, com os seus filhos. Aleluia, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Avante. Muitos traem, mas tem uma que está ao meu lado que acredita. E eu louvo a Deus. Ela está aniversariando, mas o presente quem está ganhando sou eu. A cada dia que passa, eu digo a vocês, irmãos, sem medo de errar, e nós não somos um casal perfeito. Nós temos as nossas desavenças, nós temos as nossas diferenças, mas a gente sabe conviver um com o outro. E eu digo, se eu pudesse voltar a 38 anos atrás, com 14 anos de idade, e tivesse que pedir ela em namoro ao pai dela, eu faria da mesma forma, porque foi um tiro certeiro. Amém? Eu lhe amo. É meu boneco. Você pode estender as mãos para cá? Pai, no nome de Jesus, eu quero te dar graças, Senhor, pela vida de Lucerna, da tua filha, tua serva. Assim como nós vimos nesse vídeo, de fato, ela tem muitos predicados, ela tem muitas qualidades. Ela verdadeiramente é uma guerreira, é uma mulher forte, viril, uma mulher sangue no olho, uma mulher que não desiste fácil, uma mulher corajosa, uma mulher verdadeiramente que está andando em linha com tudo aquilo que está escrito em Provérbios 31. E eu creio, Pai, que na verdade ela já tem provado tantas coisas boas, ela tem se também passado por tantas coisas não tão boas, mas ela tem sido a cada dia forjada em Ti, Senhor, e ela tem se mostrado cada vez mais forte. E eu creio que verdadeiramente os melhores dias da vida de Lucerna estão diante dela. Ela ainda não provou uma centelha daquilo que o Senhor tem para ela, Senhor. Sem contar que ela ainda terá um plus da vida eterna, um eternamente contigo. Mas eu creio, Pai, que grandes coisas o Senhor está realizando e continuará realizando. Eu oro para que o Senhor continue dando a ela espírito de sabedoria e de revelação no teu pleno conhecimento. Que o Senhor continue, Senhor, a usá-la poderosamente para nós, como igreja, como família. Que ela possa verdadeiramente ter esse espírito de conselho e de sabedoria, e que possa mesmo continuar estendendo as mãos para todo aquele que procura ela, que chega perto dela,
e que sai, Senhor, verdadeiramente diferente. Eu te dou graças, Pai, pelo privilégio de poder ter ela ao meu lado, de ter ela como uma auxiliar idônea, Senhor, uma esposa, conforme está escrito na Tua palavra. E creio, Pai, no nome de Jesus, em dias melhores. Te dou graças pela saúde de Lucena, tanto na sua vida espiritual, emocional, física, financeira, em todas as áreas, Pai. O Senhor cercando ela e acampando os seus anjos ao redor dela em todos os seus caminhos. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas? Cantar os parabéns. Vamos cantar os parabéns, olha aí. Pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Deus vai te abençoando muito. Aleluia. Que bênção, irmãos. Você foi abençoado nessa noite? Que bênção, né? Então não sai apressadamente. Vai ali atrás, dá um abraço, dá os parabéns à nossa aniversariante, amém? Vamos ficar de pé? Sejam abençoados.